Já que a gente vai ficar um tempinho sentado, vamos levantar um pouquinho. Mateus 18 diz assim, 18:2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor Deus, de nos trazer até aqui. Te agradecemos por todo o livramento que o Senhor nos deu neste dia. Te agradecemos porque estamos vivos e ainda podemos ver, ouvir e também propagar a palavra que o Senhor nos confiou. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que nós possamos aprender um pouco mais das introduções, dos portais dos nossos mistérios, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Teu Espírito fale, Senhor, a cada um, traga consolo, aprendizado, entendimento, segurança, no nome de Jesus. Amém. A gente viu, então, que o ser humano passa por uma primeira fase, que é quando na amamentação a gente descobre quem que é o nosso primeiro, ou por que não dizer o único objeto amoroso, que é a figura materna. Aí numa segunda fase, quando a gente aprende a controlar a saída das necessidades fisiológicas, a gente descobre a nossa primeira produção, né? Aquilo que sai da gente, aquilo a partir do qual a gente vai aprender a negociar. E agora a gente faz uma descoberta inusitada, né? Que vai entre os 3 anos, né? Os 3 até 5 anos de idade. Só que é uma fase que tem tudo a ver com tudo que a gente vive na vida adulta, né? Ou seja, aquele prazer que era concentrado na boca tinha se mudado para as regiões dos esfínteres, só que agora, a partir de uma imagem, ele vai se tornar um prazer genital, que é escandaloso dizer, a criança tem sexualidade? Criança tem sexualidade. Só que criança tem sexualidade como criança. Ela não sabe o que é aquilo, ela não sabe o que significa. Vai depender dos seres humanos, alguns vão ter percepções mais nítidas e outros mais raras do próprio corpo. Geralmente os meninos são estimulados a ter essa percepção mais rápido, porque o menino já tem um piu-piuzinho que fica duro, né? E isso sempre é um motivo de registro. E as meninas, a sociedade quer acreditar que elas nem sabem o que elas têm entre as pernas, mas de qualquer maneira, as crianças têm sexualidade, elas não sabem o que é, não sabem do que se trata. É muito terrível quando uma criança acaba sendo envolvida, né, nesse crime aí de um adulto. Lá em Cântico dos Cânticos fala, né? Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Ou seja, não vai mexer com fogo agora não, deixa a vida cantar. Se é assim para 2 pessoas adultas, imagina para uma criança. Por isso essas palavras de Jesus. Ai daquele que fizer tropeçar um pequenino, porque pequenino, ele é criança, faz as traquinagens de criança, tem percepções de criança, tem desejo, mas é de criança. E aí um adulto entra, invade isso, e aí a gente acabou de ver o que Jesus falou. Digno de amarrar no pescoço dele uma pedra para ele, na hora que for afogado, ele nem ter chance de boiar, para afundar. Isso são as palavras de Deus em pessoa, porque é uma maldade muito grande você fazer isso com uma criança. E aí, quando eu vejo essas palavras de Jesus, eu também entendo a nossa sociedade, porque a gente é da sociedade de por que que o mal existe? Ai, por que Deus não guarda as criancinhas? Por exemplo, esse pouquinho de nada que você já contou aqui é terrível. Isso é terrível que você passou. E aí um mundo que era cheio do amor de Deus deveria também ter esse nível de indignação de Jesus, que é assim, eu não vou dormir sem resolver esse problema.
Mas é engraçado que quando você mexe nesse tipo de problema, você vai mexer com muita gente muito poderosa que mexe com isso. Basta ver o que a gente viu no Congresso esses dias. Por que o Congresso fez uma lei onde os governos estão proibidos de dizerem para as meninas de 14 anos para baixo que elas não podem se relacionar com homens mais velhos? Porque quando foram fuçar, o pessoal lá na Ilha de Marajó, no Pará, em Rondônia, Mato Grosso, no Agreste, é um monte de empresário milionário envolvido com meninas menores. Né? Que é o mesmo pessoal que está por trás da Damares, que o Brasil está perdido, que as crianças de Marajó. Mas aí a Damares vai lá e vota esse projeto. Que na cabeça dela é para atrapalhar um pouquinho o governo Lula. Mas gente, por que você quer atrapalhar um governo a deixar claro para uma menina de 14 anos que ela não deve se envolver com um homem maior de idade? O que é isso? É o mercado da pedofilia. Aí Jesus, olha, esses caras todos mereciam ser afundados com uma pedra pendurada no pescoço, para ter morte instantânea, inclusive. Né? Jesus não é a favor da tortura, não, mas da morte instantânea ele é, porque esses caras só param mortos, né? Parece que esse versículo aí, parece que ele fala que é melhor até que a própria pessoa faça isso, né? Isso. É tipo um suicídio, né? É melhor se suicidar do que fazer um pequenino tropeçar. Então, tipo assim, até o desejo, né, de Deus, tipo assim, né? Isso, sai daqui que é melhor. Passa uma faca no pescoço, pega uma pedra funda no fundo do mar, porque... É por aí. E pode ser, isso também pode ser levado no sentido também de você desviar uma pessoa. Sim, porque eu levo muito para esse lado também. Jesus estava falando exatamente das duas coisas, porque a pergunta anterior era: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí o texto fala que ele pega uma criança, traz por meio deles, e aí fala: quem não for igual a essa criança, né? Então ele estava falando de duas coisas, da criança e do reino. E aí ele começa a falar que quem faz o pessoal, os pequeninos, sejam as crianças na fé, está cometendo crime pesado. Porque você matar alguém na fé é um crime que ninguém vai julgar, mas é crime espiritual, né? E, aliás, quantas pessoas lesionadas pela fé na igreja? Você deve conhecer várias, porque você se converteu numa igreja que tinha um pastor que ele lesionava os pequeninos de Jesus. Nossa, né? E aí o crime dele, então... Inclusive teve gente ocorrendo grávida daqui por aí. E aí quando você vê essas palavras de Jesus, é que você entende que até para o Judas vai haver justificação. Porque ele ficou com muita vergonha do que ele fez e se matou. E esse pessoal que faz os pequeninos tropeçarem, eles não têm a menor vergonha na cara. São deputados federais e vão morrer de ricos e de velhos. Mas aí a gente pensa assim, por que ele não resolve o problema do mundo? Porque, por exemplo, por mais que você como pessoa é grata a essas pessoas que te ajudaram, por isso que eu perguntei se foi em 1990, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que começa a garantir esses direitos, começa em 1990. Então antes a gente ainda dá um desconto para elas, porque eles não sabiam o que fazer, não tinha como recorrer. Mas é muito pesado você saber que uma criança vai voltar para casa para passar por tudo isso, né? E aí, por que o mal é mantido no mundo? Aí o que Deus fez no seu caso? Deus te guardou. Mas tem muito adulto ali, são palavras dele, tem muito adulto ali que ele vai cobrar. Mas eu demais da minha filha eu cuidei, mas vocês que podiam fazer alguma coisa, eu vou cobrar. E ele já deve cobrar. Podia. Aí fica assim, mas sempre foi assim, não mexe com isso não. Não, é mamãe. Né? Vamos manter a paz. Sua avó vai morrer, eles vão levar seu pai pra cadeia, eles vão contar o negócio dele. E aí eles vão matar. Pois é, mas o que era pior, né? Ele cortou o negócio dele ou ele fazia o que ele estava fazendo com você? Como é que adulto consegue pensar assim? Aí a gente vai fazer o seguinte, porque já que o público aqui presente tem muitos traumas dessa fase, o que eu vou tentar mostrar é como é o ideal do que seria essa fase, né? Entendi. É o ideal. Então a gente vai tentar fazer essa leitura assim, de não ler dentro do trauma, porque graças a Deus, Deus deu livramento. E aí agora, você, né, uma mulher adulta segura, você vai poder entender também o nível de lesão, o nível de crime que aconteceu com você, né? Porque o que acontece? Todos nós aqui passamos por isso e a gente nem lembra. A gente não lembra porque Deus é bom, né? O inconsciente ele tem 3 instâncias, né? Tem o id, que é regido pelo princípio do prazer, o superego, que é regido pelo princípio da realidade, e o ego, que fica administrando essas duas coisas, né? Então, o meu princípio do prazer, sempre dentro do princípio da realidade,
E isso vai se tornando o meu ego. Por quê? Se a gente soubesse de onde vêm essas questões todas, a gente morreria. Mas como é que essas coisas todas foram formadas? Porque um belo dia, todos nós passamos por isso, sei lá, na beira de uma piscina, no banheiro de uma creche, no banheiro de casa, sei lá. Por exemplo, a Brenda tinha quase 3 anos de idade quando o Kevin nasceu, então, primeiro que já chegou um intruso, né? O segundo irmão, aí ele é menino, aí é sempre um conceito abstrato. Aí um dia ela descobre que ele é menino. Como é que ela descobre? É porque ele tem alguma coisa entre as pernas que ela não tem. Por isso que essa fase aí na teoria que está no papel de vocês é chamada de fase fálica. Porque mesmo que a criança aponte para a sociedade, já entendi, tio Xandão, meninos têm piu-piu, meninas têm lelequinha. Na cabeça dela está rodando outra coisa. Qual que é outra coisa? Meninos têm e meninas não têm. Por isso que é chamado de fálico, porque embora as crianças expressem que elas estão vendo a diferença, no inconsciente delas não é diferença não, é que uns têm e outras deixaram de ter, alguém arrancou o que era da outra. E aí não é só essa descoberta, começa-se a ouvir o que a sociedade fala sobre isso. Então quer dizer que as pessoas são diferentes? Tem uns que têm uns negócios entre as pernas, que a gente chama de homem, e outras que não têm um negócio entre as pernas, que são as mulheres. E aí as crianças começam a ouvir tanto meninos quanto meninas. Por exemplo, eu tive vamos chamar uma paciente, na verdade era um aconselhamento, e a pessoa ia lá no aconselhamento. Que ela contava assim, por exemplo, eu me lembro que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, quando eu ia tomar banho, e aqui eu não estou falando de maneira maldosa, não, estou falando de uma criança, por isso que você tem que ter ouvidos igual de Jesus mesmo, de entender que a pessoa está tentando contar alguma coisa dela ali. Ela contava assim que ela entrava pro chuveiro para tomar banho e ia fazer, eu não sei, eu não tinha peito, não tinha nada, nem sabia o que era corpo, eu sei que eu senti uma coisa tão gostosa aqui, eu ficava no banheiro, eu nem sabia o que era aquilo, eu ficava lá no banho, sentindo aquela coisa prazerosa aqui no meu tórax, mas eu não tinha peito, não tinha nada. Só que quando eu saí do banheiro, as conversas da família, que essas meninas de hoje é tudo safada, tudo com fogo na roupa, que não sei o quê. Aí ela ouvia isso, opa, tem alguma coisa errada comigo. Eu sou essa menina que eles estão falando aí. Essa menina que tem fogo na roupa. E, na verdade, até na época eu falei com ela, não, você sentia essa coceira na região dos seios, igual qualquer menino da sua idade também ficava de piruzinho duro. E ninguém nunca falou que o menino é safado que estava de piruzinho duro, mas se a menina sentir qualquer coceirinha no corpo, Aí elas começam a perceber isso, peraí, as que não têm já são vistas como sem vergonha, os que têm vão conquistar o mundo. As que não têm, a mãe impõe que tem que limpar a casa e fazer e acontecer. As que não têm, né? E os que têm, e ele até fala, mãe, não vou fazer não, e não faz. E aí quando a menina, mãe, fulano, fica na sua menina, fofoqueira, ele dá xingada. Então eles começam a ver assim, que não é apenas a questão de quem tem e quem não tem, é que quem tem todas as vantagens do mundo, pelo menos nessa fase, e quem não tem, em geral, né, tô falando aqui de coisas, existem as particularidades, né, eu já atendi uma adolescente que o irmão dela morria de medo dela porque ela espancava ele o dia inteiro, e ele não fazia ideia do porquê, e ela só espancava ele porque ela era mais velha do que ela queria ter domínio sobre ele, né, então ela quebrava ele todinho, quando a gente ia visitar, ele tinha pavor dela, porque quando não tinha ninguém na casa, ela quebrava ele todo, então ela tinha uns 13 anos, ele tinha uns 8. Então, mas essas aí são as exceções. Eu estou falando como figuras sociológicas, os homens estão no campo dos que têm vantagens e as mulheres as que já são vistas como um ser duvidoso, né? E as mães passam isso para as filhas, né? E até quando a gente tem essa boa intenção de passar para a nossa geração essas questões, aí que vem a questão da teoria do inconsciente, que por mais que as pessoas a gente queira acreditar na educação, que é uma questão de ensinar, aí o inconsciente começa a gritar. O inconsciente começa a gritar porque, por exemplo, isso sempre acontece comigo na sala. Você começa a falar do assunto, o aluno nem sabe do que se trata, mas ele já fica com raiva. Ele escuta tudo, né? Ele já fica assim, eu nem sei o que você vai falar, mas eu não quero saber disso. Aí você fica assim, gente, o Freud deve bater palma lá porque ele falava isso. O inconsciente está posto, as pessoas nem sabem porquê, mas elas já rejeitam isso, né? Porque é como se o menino intuísse que ele não quer criar consciência acerca disso, porque primeiro, a gente vai descobrindo que a partir dessa fase, a educação masculina ela é
homofóbica. Ou seja, o menino vai ser treinado entre os 5 e os 11 anos de idade, que é anos da adolescência, a não se parecer com nenhuma mulher, principalmente com a mãe. Então, é uma educação, na verdade, misógina. Você não pode parecer com a sua mãe. Você é menino, você não pode parecer com sua mãe. Sendo que a mãe é o primeiro amor de meninos e meninas. Então, os meninos e as meninas vão querer se identificar com a mãe, mas o menino ele sofre uma tortura psicológica da sociedade, porque ele não pode parecer com a mãe dele. E aí, quando chega na adolescência, ele não entende por que ele está banalizando a figura feminina, porque ele teve que matar essa figura feminina, né? E isso o Freud disse no texto dele. E aí os meninos parecem que eles vão intuir isso. Ai, meu Deus, eu vou correr o risco de reconhecer que não tem nenhum problema se eu parecer com a minha mãe. Eles não querem. Tanto é que a brincadeira na adolescência é chamar o outro de viadinho e fazer todas as ameaças com o outro, né? Em relação às questões femininas que podem atingir a nós homens. E as meninas, elas são treinadas a se inferiorizarem mesmo. Tem que ser submissa, eu sou autoridade sobre a sua vida, né? Vai ouvindo xingamentos pesados, desde sempre. E quando chega na puberdade, que elas vão descobrir algumas coisas, mas sempre de maneira culposa, né? Uma mãe elogiando a menina adolescente. Ah, você vai para onde hoje, piranha? Por que você vai com essa roupa de Kenga aí? Então, nunca é um elogio à feminilidade, é sempre um elogio assim. Parece o provérbio de Salomão, né? Porque Salomão teve uma infelicidade, uma cegueira. Ele teve uma sabedoria dada por Deus? Amém. Só que ele foi um homem do tempo dele. No tempo dele, o que era normal? Normal era encarar a mulher com todas as desconfianças. Aí, todos os provérbios que o Salomão fez acerca das mulheres deveriam ser levados em consideração em algum caso particular. Por exemplo, tem mulheres que são ruins de coração mesmo e não conseguem ver uma família estabilizada, ela vai ficar traindo o marido dela com todas. Eu conheço algumas assim. Mas isso não é o caso da maioria das mulheres. O que aconteceu com Salomão do ponto de vista do inconsciente? Ele tinha 1000 mulheres, não um cara que tem 1000 mulheres, ele não conhece nenhuma. Aí ele tirou teorias da cabeça dele, que eram muito bem-vindas, por isso que ele foi muito querido, porque o que é a sabedoria? É você dizer coisas que as pessoas gostam de ouvir. A sabedoria de Salomão, né? Ele foi vanguardista em muitas coisas, em outras ele só reproduziu e juntou, reuniu, né? E aí um crente cheio do Espírito Santo hoje deveria parar de idolatrar Salomão e se agarrar naquela frase que Jesus falou: aqui está quem é maior do que Salomão. Olha, nem a erva do campo, a erva do campo tem muito mais glória do que a que Salomão teve. Sabe por quê? Porque é Deus quem cuida da erva. Quem cuidou do Salomão foram as riquezas que ele adquiriu. Isso é Jesus falando. Mas a gente fica com o provérbio de Salomão e não entende que o Salomão foi muito infeliz no que ele falou sobre as mulheres. E ele não deixa de ser sábio por isso. Mas eu também não vou deixar de reconhecer que o Espírito Santo habita em mim para eu ver os limites da sabedoria do próprio Salomão. Né? E aí, em relação a mulheres e crianças, quando ele fala, a estultícia está ligada ao coração da criança, aquilo é uma sabedoria? Sim, porque já era um avanço naquela época. Quando ele fala assim, fustigue a criança com vara, mas não te excedas a ponto de matá-la, porque naquela época eles matavam as crianças, eles escravizavam as crianças, inclusive sexualmente. Então já era melhor aconselhar as pessoas a fustigar a criança com vara. Mas nós nem com vara, era com alguma outra coisa. Né? Ninguém é perfeito nessas questões aqui, mas a gente tem um ideal a seguir. E aí o Salomão, ele foi o ponto cego da sabedoria dele, né? A questão da mulher. Então, o que acontece? Primeiro a criança começa a falar que meninos têm uma coisa e meninas têm outra. Depois as crianças começam a se perguntar por que as meninas perderam aquilo que elas tinham. E isso tudo Freud escreve no texto dele chamado 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. E foi um escândalo. Primeiro que é um escândalo o Freud admitir que criança tem sexualidade. Depois prova isso. Quem garante que a criança acha que o piu-piu caiu? Aí nós estamos na época da tecnologia, né? A tecnologia é uma bênção quando ela prova coisas que são espontâneas e inconscientes. Então, antes da gente continuar aqui, por que a gente é que a gente é hoje, por que a gente gosta de quem a gente gosta, por que a gente gosta do que a gente gosta, aí é bom de dar uma viajadinha aqui em vídeos curtos.
Filho, mamãe não tem pipiu. Ela não é um de nós, filho, hein? A mamãe é mulher, filho. Pra que serve o saco? Chama-se testículo, meu filho. O que é testículo? Vamos dormir? Eu saber o que é, mamãe, isso. O que serve o saco? É onde guarda. É um negocinho chamado espermatozoide. O que é espermatozoide? Você ainda não tem. Quando você crescer e você casar, você vai ter espermatozoide. E esse espermatozoide vai fazer filhos. É? Depois do dia que eu casar, você tem? Daí eu vou ganhar neném. Isso aqui faz filhos? O saco da mulher funciona pra quê? Fica debaixo do pupil? Eu acho que quando a menina nasce, o pintor dela cai. Quando cai é menino, quando cresce é menino. Vocês acham? O seu caiu? Não. Eu sou um menino, sou da menina cai. O da mamãe caiu. Aí ela é menino, por isso. Você ter menino, bebê, se você cortar o pinto, vira menina. Cabelo de... Então, tipo assim. pinto. Você não tem muito? Você tem o quê, filho? Você não tem pinto? Não, não tem pinto. Você tem só periquita? Eu tenho pinto? Você tem. Como que você sabe disso? Papai tem pinto também. Quem? Papai tem pinto. E a mamãe? A mamãe tem periquita também. O papai tem pinto. Papai tem pinto. Mas, gente, por que você tá me falando isso, meu filho? Não sei. Digo Interessante, porque na cabeça do menino, a mulher tem um saco, né? O saco da mulher faz o quê? Fica debaixo do piu-piu? Pronto, a teoria tá pronta. E não tem maldade nenhuma nisso, é só uma criança tentando entender como é que é a realidade dos corpos. Pena que é um memezinho de internet, mas queria ver como é que acabou essa conversa. Aí, como da Mônica, eu passo nas escolas que eu consigo passar, porque as escolas são todas moralistas, mas aqui está mostrando quando o Cascão e o Cebolinha se apaixonam pela babá. Mas aí o desenho vai mostrando que eles se apaixonam como crianças. Eles têm a pureza de criança. E como que a babá não abusa disso. Amor platônico que eles são, né? Mas nós vamos chegar ali. O que a gente vê nesse videozinho aí? É que ele está todo orgulhoso porque o papai tem pinto. Essa é aí. Por isso que se chama fase fálica. Ele entendeu que o papai tem pinto, mamãe tem periquita, mas o papai tem pinto. Ele está enfatizando que o papai tem pinto. E ele é igual ao papai. E aí ele também introduz a questão da identidade. O que a gente chama de identidade na adolescência começa aí. Porque ele está muito contente porque ele é igual ao pai dele que tem pinto. Os dois têm pinto, né? E aí, quer dizer, você não pode falar disso nas escolas com uma turma de terceiro ano. Não pode. Pelo menos lá onde eu estou. Que é exatamente na fase que os meninos estão namorando, que eles estão precisando entender por que eles tratam as meninas de determinado jeito. Não pode, né? Então, e aí é que vem o mistério da sexualidade humana. Porque, mas por que não tem isso na Bíblia? Porque na Bíblia o que tem é aquela coisa fenomenológica, ou seja, era aquilo que os escritores tinham na frente dele. Por exemplo, o que Salomão tinha na frente dele? Um olhar misógino sobre as mulheres. Eu nem estou chamando Salomão de misógino, ele é só um homem de 1000 a.C. Essas coisas não eram discutidas. As mulheres entendiam que melhor do que qualquer coisa elas era serem mulheres pertencentes ao rei. Então as pessoas não se viam como indivíduos, elas se viam como cumprindo uma função de categoria. Qual que é a minha função? Eu sou esposa do rei, meu filho. Não interessa se tem mais 700 outras. Eu sou mulher do rei. Então as pessoas não tinham essa consciência a gente chama de subjetividade privatizada, né? Que começa no século XVI. Quando os filósofos começam a falar, né? Por exemplo, Ensaio sobre o Entendimento Humano, do John Locke. Aí você começa a entender que o ser humano é um indivíduo, cada ser humano é um universo, é um pluriverso individual. Nos dias de Salomão e nos dias de Cristo não tinha essa percepção. Então tinha essa coisa coletiva.
se a criança nasceu aleijada, tem que matar, porque senão vai contaminar toda a tribo, né? E aí, quando a ciência foi se multiplicando, conforme Deus revelou ao profeta Daniel, que o saber ia se multiplicar, aí eles foram até relendo questões da humanidade, né? E até questões da antiguidade. Então, por exemplo, por que na cultura persa tinha tanto eunuco? Quando eles vão estudar a subjetividade dos eunucos, eles começam a entender, opa, temos uma questão biológica aí, esses meninos eram castrados antes dos 12 anos de idade. E aí, como os meninos intuíram muito bem, não, porque se cortar o pinto do menino, ele vira uma mulher. Sim, se cortar o pinto de um menino antes da puberdade, ele vai ficar bem efeminado, que era o que acontecia com os eunucos, né? Aí eles começam a estudar isso, aí vem o século XIX, né? E o Freud começa a entender as fontes, né? Dentro de uma moral cristã que reprimia tudo, ele começa a entender, peraí, deixa eu entender aqui então quais são as doenças dessas pessoas. Ele estava tentando estudar a sexualidade no seu papel mais antropológico do que biológico. Biológico, todo mundo já sabe o que é um pênis, clitóris, blá blá blá. Agora, o que é isso no ser humano? E aí ele começou a ver, olha, as crianças, o segredo está aí, ó, nessas frases pequenininhas desses meninos, é que tem um monte de segredos aí. Por exemplo, identidade. Primeiro começa essa questão. Meninos têm, meninas não têm. Depois, quem arrancou das meninas? Depois, algumas meninas começam a ter a chamada inveja do pênis, mas são algumas, né? Eu tenho gente da minha família bem próxima até hoje que gostaria muito de ter tido um pênis, pelas questões sociais. Não, a mulher não tem paz, né? E é verdade, a mulher não tem paz. Quando a mulher está mais bem-humorada, ela está com uma variação hormonal. É difícil ser mulher, né? Então, o chamado ciclo menstrual, que inclusive é coisa da cultura, né? Isso é uma tormenta na vida da mulher. Então, as meninas começam a perceber isso, então algumas vão ficar com a chamada inveja do pênis. Por exemplo, a menina que contou a situação do banheiro, né? Dentre tantas outras que eu já ouvi. Aí ela sai do banheiro, escuta isso sobre as mulheres, isso inclusive apressa de maneira culposa, ela se sente culpada por ser menina e por ter desejos de menina, e aí o corpo começa a entender que a reprodução está chegando, misturada, é claro, com esses nossos alimentos lotados de hormônios que eles fazem, né, para a vaca reproduzir muito, para as galinhas botarem muito, tem muito hormônio feminino na nossa alimentação. E isso apressa a menstruação também. E esse caso aí já foi feita uma pesquisa. Porque o pessoal ficou preocupado assim, por que eles não estão menstruando cada vez mais cedo? Aí foram ver, só para a gente entender então essa questão que acontece com toda a humanidade, cada um na sua cultura, cada um no seu modo, no seu tempo, e como é que a gente tem traumas dessas coisas todas, né? Ele vai, ele mostra o seguinte então, que primeiro a criança começa a desenvolver essas identidades, né, em relação ao pai ou à mãe. E aí uma coisa que vai acontecer, que ele vai chamar de complexo de Édipo, resumindo o mito do Édipo, o Édipo é aquele menino que o oráculo disse para ele que ele iria matar o pai e casar com a mãe. E ele se torna um guerreiro, né? E lá nas guerras antigas o vencedor matava o rei da cidade e casava com a esposa dele, então o Édipo fez isso. A própria palavra Édipo, né, na tragédia grega, o Édipo significa pés inchados, né? O pés tortos, o cara não consegue andar direito, ou seja, o Édipo é a parábola da humanidade. O que é a humanidade? É o Édipo. Você sempre está caminhando com passos tortos porque suas pernas estão alteradas, né? Mas é que eu ele é achado amarrado pelos pés, né? De cabeça para baixo, e tem os pés inchados. Eles batiram ele de Édipo porque de pés inchados. Pés inchados. Porque parece que ele foi amarrado de cabeça para baixo, com os pés amarrado, né? Isso. Aí eles colocam o nome de Édipo. Mas como é que é o negócio? Então, o oráculo tinha dito para ele que ele iria matar o pai dele e ia casar com a própria mãe. Aí ele, para correr desse destino do oráculo, né, ele fugiu, foi para longe, se tornou um guerreiro poderoso. Estou falando bem resumidamente, é cheio dos detalhezinhos, né? Mas o que importa aqui é que, no final das contas, a profecia se cumpriu. Porque ele matou um rei, né, como se costumava fazer naquelas guerras, e aí ele descobre que ele estava casado era com a mãe. E aí, como castigo, salvo algum engano, ele vai e vaza os olhos, né? Ele vazou os 2 olhos, porque, tipo, eu vivi a vida inteira para correr disso e cair nisso. Né? Aí o Freud vai dizer o seguinte, que no ponto de vista inconsciente, o que é a vida amorosa humana?
a criança, sem ela perceber, e aí não é assim, que meninos se apaixonam pela mãe, meninas se apaixonam pelo pai, isso é conversa. Talvez até o próprio Freud estava elaborando a teoria, a coisa não é assim tão linear, não. Na verdade, toda criança, ela vai se flagrar apaixonada por uma pessoa adulta, cuidadora. Até coloquei assim, desse jeito. Então não é que menino vai se apaixonar pela mãe e menino vai se apaixonar pelo pai. Não. Afeto e cuidado. Ela vai se apaixonar por alguém que está trazendo afeto e cuidado nessa fase. Sim. Que aí que vem a questão das identidades afetivas sexuais. Que, por exemplo, vamos pegar uma família clássica, uma menina. A menina, ela olha para a mãe e se identifica com a mãe. Eu sou mulher, minha mãe é mulher, eu sou igualzinha a ela. E aí ela, sem o perceber, ela se apaixonou pelo pai. Porque são pessoas adultas cuidadoras. O pai é um cuidador, mas quem interpreta por quem vai se apaixonar é a criança. Então, as minhas 2 meninas falavam isso. Quando você crescer, você vai casar com quem? Claro que é com meu pai. Eu já vi criança falando isso. Tipo, óbvio que é com meu pai, porque o meu pai é o homem da minha vida, é a minha figura masculina. Isso, meu pai é meu avô. E aí a criança está falando isso como criança, ela não está pensando em sexo, ela não está pensando que tem essa diferença, ela está apaixonada por uma pessoa adulta, cuidadora, independentemente do sexo dessa pessoa. Só que a gente vai descobrindo que aquele amor é impossível, e aí que vem a questão do Édipo. Aquele amor é impossível. E aí a gente faz de tudo para correr disso, só que lá na adolescência, esse amor que a gente tentou recalcar, ele vai voltar com outras caras. Né? Mas aí quando chega na adolescência, a gente conta isso. Que loucura, hein? Só o que acontece? Então, as minhas meninas nitidamente já foram apaixonadas por mim como meninas. Criminoso é o adulto que pega isso para praticar pedofilia. Né? O Kevin era nitidamente apaixonado pela mãe dele. Então aqui em casa foi tudo linearzinho. As meninas se apaixonaram pelo pai, o menino se apaixonou pela mãe. Mas é claro, outras leituras e traduções foram sendo feitas em outros momentos. Por exemplo, professor, e o bissexual? O que aconteceu? A criança estava apaixonada pelo pai em casa, mas ela começou a estudar e ficou apaixonadíssima pela professora de educação física. Aí você tem a bissexualidade aí. Isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia, porque nos tempos bíblicos não tinha nem como você estudar isso. Isso não tem na Bíblia, igual o dinossauro não tem na Bíblia. Né? Igual as tecnologias que a gente conhece não tem na Bíblia. Né? Então, o que tem na Bíblia era a sexualidade praticada de maneira bizarra, sem esses estudos. Mas isso não. Não tem nada a ver com desejo, né? Porque tem um pouco de desejo também. Por exemplo, tem desejo que a gente fala assim... Só que é desejo de criança. E por exemplo, aquele amor de posse. É o amor de posse, é o amor de... É tudo misturado, porque a criança ela não tem ideia do que significa aquilo. Ela só quer ficar perto daquela pessoa, ela tem ciúmes daquela pessoa, a pessoa é tudo para ela. Aí em alguns casos é só um sentimento de possessão, em outros casos tem um certo desejo. E não tem nenhum problema a criança ter desejo por alguém. O adulto é que não pode corresponder a isso. A criança tem desejo, A criança não tem desejo de ganhar dinheiro, por que ela não pode ter desejo sexual? Criança não se ira, por que ela não pode ter desejo sexual? Criança não briga por aquilo que ela quer, por que ela não pode ter desejo sexual? O problema é isso, que a gente acha... Tipo assim, ela só não tem o desejo de adulto. Ela não tem maldade no desejo. Ela não tem maldade. Desejo, mas não sabe lidar com aquilo. E aí ela precisa que o adulto coloque limites. Né? Por exemplo, um dos nossos, que eu não vou falar quem é para não ser constrangedor, uma das nossas filhas, a gente flagrou que ela estava se esfregando na parede. Se esfregava na parede. Sônia, primeira coisa, não vamos moralizar isso. É só uma criança que está percebendo que certas fases do corpo, né? Tá coçando. O que eu faço? Quando você flagrar que ela está se esfregando na parede, fulana, vou na padaria. Vai na padaria, despeça. Mas ela vai voltar. Se ela voltar e se esfregar, ela vai dar uma saída para isso. E que bom que tem juízes que entendem isso, né? Porque tem outros que... A empresa, tipo assim, passou a achar aquilo, tipo... Sabe? Parece que... Vai dar a saidinha necessária dela. Pois isso é tão particular, né? Então, assim, as nossas identidades, né? Por que a gente gosta de determinada pessoa, na verdade, isso tudo é um reflexo dessa pessoa adulta, cuidadora, por quem a criança se apaixonou. E aí o que acontece? Isso para a criança também é muito conflito, porque ela percebe que ela está apaixonada
inconscientemente ela sabe que isso é uma coisa impossível, e aí como é que a criança sai disso? Aqui eu estou falando bem resumido, né? Como é que a criança sai desse complexo de Édipo? Ela sai a partir de uma prática social inconsciente, que é o próximo item aí, que é a escolarização. Então, todo aquele desejo de identidade, de estar apaixonada, é desviado, isso se a criança não estiver passando por tudo que você passou. É desviado para a escolarização, porque o desejo sexual que estava na criança, ele vai virar um outro desejo. A criança vai ficar concentrada em aprender a ler, aprender a escrever, aprender a fazer amizades, a aprender a resiliência, a lutar por questões de fé, a lutar por uma série de coisas. Eu me lembro que eu tive essa fase, né? Li muito nessa fase. E aí a criança continuou com o erotismo? Sim, só que ele fica mais em segundo plano. Ela está mais concentrada em outras coisas. Tanto é que a criança que está sofrendo alguma coisa no nível da sexualidade, o primeiro sintoma é que ela não consegue ou aprender a ler, ou aprender a escrever, ou aprender a calcular. As pedagogas podem investigar que tem alguma coisa errada aí. O perigo, o desastre mesmo, do ponto de vista intelectual, é se a criança vai entrar para a escola com isso. Agora, quando ela já está no meio da escola, já teve algum contato com a leitura e a escrita, aí é um sofrimento terrível, sim, mas aí ela já adquiriu alguma habilidade. Agora, se a criança, antes de começar, igual uns casos que eu já atendi também, que são assim, chocantes, por exemplo, a menina era filha de uma diretora de escola. Não consegue aprender. Era pequenininha, assim. Aí a menina estava numa reunião de escola, aqui de Contagem. Estava numa reunião de escola, a mãe era diretora de escola. Aí ela tá assim, eu tinha 6 anos, não estudava ainda. Aí, não, ela não tinha 6, ela tinha 4 para 5. E aí a gente falou que um serviçal lá da escola levou ela para o banheiro, enquanto a mãe estava lá numa reunião com os pais, levou ela no banheiro, de pênis ereto, tirou a roupinha dela e enterrou ela no pênis dele. Mentira. E aí ela sentiu aquela dor terrível e falou assim, você não vai contar isso para ninguém, você vai ficar quietinha. E ela ficou calada. E aí, antes dela começar a estudar, que ela chegou lá, né, no aconselhamento, falando que ela era uma aluna que era expulsa de todas as escolas, porque toda vez que o diretor era figura masculina, ela quebrava a escola inteira. Ela passou a ficar com ódio dos homens. Por quê? Ela tinha outros irmãos e aí a mãe dela estava grávida de mais uma irmã dela lá. Aí as mães, mãe, como é que você entrou na sua barriga, não sei o quê. Aí a mãe contou. Não, é que o papai, né, ele penetra a mãe com pênis e tal. Aí ela lembrou, a minha mãe faz isso com o meu pai? Isso que aconteceu comigo, a minha mãe faz com o meu pai. E ela tá rindo. Aí, primeiro, ela já tinha ódio dos homens e achou a mãe dela uma grande safada, porque aquilo machucou ela toda. Machucou ela toda. E a mãe achava que ela tinha tendo um problema retal. E, na verdade, ela foi rasgada por um funcionário da escola. E a minha mãe faz isso tudo, que dói, que sangra. E ela tá rindo? E aí ela teve 3 problemas. Com os homens, porque o homem fazia aquilo. Com a mãe dela, porque achava aquilo normal e estava falando gargalhante. E com Deus, que não guarda as pessoas disso. Ela era uma crente da Deus e amor. Aí ela acabou se tornando lésbica. Ela falou, não é que eu sou lésbica, eu sou uma pessoa perversa. Ela começou a fazer maldades e tal. Aí chegou lá na igreja, atendia na Nova Vida na época. Falando isso. A última vez que encontrei com ela, estava... Meu Deus. E aí a pessoa vai sobrevivendo, né? Olha o nível da obra que o Espírito Santo tem que fazer nas nossas vidas, né? E aqui é que a gente consegue entender por que a gente não pode julgar as pessoas pela orientação sexual delas. Porque isso são coisas que foram feitas independentemente dos meses. Isso aconteceu ali entre os 13 e os 5 anos de idade. Essa identidade de gênero, essa orientação sexual, que é gostar, né, ou de homem ou de mulher, ou a questão do não binarismo e tal. Eu acho que os movimentos sociais atrapalham um pouquinho. Porque, por exemplo, eu estava vendo um depoimento agora de uma menina que estava numa loja feminina e no provador. Aí o provador chega lá, uma mulher trans, só que a mulher trans estava de barba. E aí a menina ficou atormentada. Mãe, tem um homem aqui olhando a mulherada toda nua. Então é muito difícil você exigir que uma criança faça uma leitura psicológica da orientação afetiva performática sexual de alguém. Aí eu acho que o movimento social avacalha um pouquinho. Né? Tem que ter critérios objetivos disso. Mas, tirando essas questões, a gente precisa entender a pessoa. Ela tem barba, mas ela se identifica como mulher.
tem que ter um entendimento psicológico, e essa pessoa tem que entender que ela está dentro de uma sociedade que uma menina não tem a obrigação de entender que uma mulher de barba seja mulher, não tem obrigação, né? E aí, mas a igreja tem que parar de condenar as pessoas pela orientação sexual delas, porque isso tudo aconteceu aí. Aí tem um discurso, não, isso é do diabo, que Deus guarda a gente disso. Olha, Deus guarda a gente do diabo, do pecado, Deus não guarda a gente das nossas identidades. E isso é muito tranquilo na Bíblia. Aliás, a Bíblia, ela abre, o texto bíblico abre espaço para essa questão, né? Que Deus não está preso a isso. Você nunca vai ver Deus romantizando o casamento. Para Deus, casamento é construção dos seres humanos. Você gosta da pessoa, está escolhendo, os tempos e as épocas vão colocando critérios nisso, mas Deus, eu nunca vi nas Escrituras Deus definindo quem vai casar com quem, a não ser quando era uma coisa bizarra, tipo, Deus mandou o Osés escolher uma mulher dada à prostituição, vai casar com ela, porque era uma questão ministerial. Agora, o resto, Deus não deu pitaco no casamento de José e Maria. Já estavam casados? Maria, vou te contar uma coisinha, você vai ser a mãe do Salvador. Até porque era um casamento, culturalmente falando, violento. Maria tinha entre 14 e 16 anos e José tinha 40 anos, porque era assim que se davam as coisas. E você acha que Deus vai entrar nisso? Seja para ser a favor, seja para ser contra? Ele vai dizer assim, qual é a tua? Em que você confia em mim? Né? Então a Maria ainda viveu muito, né? E José deve ter morrido antes de Jesus ficar famosão. Mas Deus não entra nessas questões. E aí a igreja quer entrar, não, porque Deus estabeleceu. Não, Deus é muito tranquilo com essas questões todas. Ele tem questões com os indivíduos, né? Ontem eu estava ouvindo a pastora Nadir contando um caso de uma jovem que Deus falou para ela. Ela engravidou do namorado. Aí Deus mandou a pastora Nadir falar para ela. E olha a ignorância da pastora. Fale com ela que eu não quero frutos desse relacionamento. Eu não separei esse homem para ela. E aí quando Deus fala, Deus leva na cara, né? Porque Deus falou para ela assim, eu não quero fruto desse relacionamento. Aí a profetisa falou assim, não, eu não vou falar isso para ela não, porque isso está contra a Bíblia. Na Bíblia fala que o Senhor quer que a gente cresça, multiplica. Meu Deus, Deus chegou para uma pessoa e pediu para ela levar uma mensagem para uma outra pessoa. Deus não estava proibindo ninguém de reproduzir. Mas aí até os profetas ouvem mais a tradição do que a voz de Deus. É o que eu estou dizendo aqui, porque para Deus, quando Deus resolve falar sobre casamento, ele está falando em termos de livramento e tal. O resto, ele vai olhando a gente, vai respeitando as nossas escolhas, né? Ele propõe ministérios para um casal, mas aí sempre tem uma parte que é dura, então uma hora a coisa às vezes tem que terminar em tragédia. Ou seja, cada caso é um caso. A gente não pode pegar isso aqui e... temos que formatar as crianças, igual essa coisa, né? Eles ficam preocupados da gente estar doutrinando criança, eles fazem a doutrinação deles. Meninos vestem azul, meninos vestem rosa. Não define nada. E Jesus foi um homem que não teve problema com isso, né? Jesus andava com todas as mulheres, não abusava delas, então era visto como um menos homem por causa disso. Mas enfim, o que nos interessa aqui é a gente entender que a manifestação da nossa sexualidade na adolescência tem a ver com todos esses elementos do inconsciente. Só que essa parte da adolescência a gente vai ver no próximo estudo. Essa parte aqui da infância era só para a gente entender as origens disso, né? Por que eu gosto de mulher? Porque na minha infância eu tive uma paixão impossível por alguma figura do sexo feminino que cuidou de mim. Por que eu me sinto heterossexual, gosto de homem? Porque existiu uma pessoa que cuidou de mim nessa fase e que ela entrou, né, para as minhas escolhas inconscientes. Então, do Édipo a gente não escapa. Ele vai se cumprir na gente. Eu acho isso. Eu não lembro de nada quando eu tinha. Mas a gente não lembra. E graças a Deus a gente não lembra. Só que a gente não lembra, mas a gente reproduz isso a partir da adolescência. Muito com a minha mãe, assim. Mas. Não sei, estranho, né? Você vai vendo assim, meu Deus, você parece demais com fulano. As pessoas que a gente escolhe... Pois é. Vai aparecer nas atitudes, né? Não, jeito não. Não, muito diferente do meu pai, não. Então, a gente sempre vai aparecer com alguém, quando é alguém de perto, o pai ou mãe, ou com alguém que a gente fica guardado na lembrança, né? Ou seja, a vida adulta é a reprodução dessas questões que aconteceram na nossa infância. O que a Bíblia chama de alma? Alma é isso, né? São as várias compreensões que a gente vai tendo, as construções que a gente vai fazendo.
né? Nós somos muito diferentes dos seres humanos de 1000 anos atrás. A gente tem outras coisas, outras construções que a gente fez. Graças a Deus. E é essa coisa paradoxal, né? A gente é evoluído em muitas coisas e a gente é muito péssimo em outras, né? Por exemplo, a gente tem toda a percepção da individualidade e a gente perde totalmente a percepção dessa coisa mais solidária. Os indígenas ficam apavorados com a gente. Como assim que esse povo anda no mesmo ônibus todo dia e ninguém conhece ninguém? Isso numa comunidade indígena é um absurdo. Como assim que eu todo dia estou com essas pessoas e nem sei quem essas pessoas são? Né? Que é uma coisa que a gente tinha que aprender com a ancestralidade indígena, afro. Verdade. Né? E sempre mostrando isso. Tem essa ancestralidade, mas tem a individualidade. Mas a humanidade é bipolar, né? Ou é coletivismo ou é individualismo. Mas é isso. A nossa aula é muito pequenininha. É, muito pequenininha. Meu Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que conseguimos compreender aqui. Claro que isso é uma evolução, que toda hora a gente pode voltar nesse assunto para ampliar mais algumas coisas. Mas nós te agradecemos porque, de fato, o Senhor cuidou de nós. Cada um com o seu drama, cada um com o seu perigo, cada um com o seu risco de morte. Mas o Senhor estava lá, cuidando da gente, nos preservando, nos conservando. E o Senhor tem feito isso até hoje. E como nós precisamos ter, ó Deus, um nível de amor e de compreensão, porque neste momento, quantas crianças, sem o perceberem, passam por tanta violência. E especialmente violência daquelas pessoas de quem elas dependem, que são as suas mães. A gente não entende por que o mundo gosta de guerra, mas a gente é educado numa guerra. A gente toma na cara sem saber por quê. A gente aprende a desafiar. E existem até crianças que podem ter influência maligna, mas para o Senhor, todas as crianças são do teu reino e todas deveriam ter um tratamento fidedigno. Mas aí é que está. As crianças são olhadas por adultos que não têm noção nem deles mesmos, quanto mais dessas crianças. Por isso nós pedimos ao Senhor que continue guardando os pequeninos, porque só o Senhor pode guardar os pequeninos. Só o Senhor pode dar força aos pequeninos. Só o Senhor pode dar a estupidez necessária para serem libertos de alguns pequeninos, como uma das irmãs da Laísa teve que aprender a se defender, sair encarando todo mundo. É o Senhor que está com aquele que não consegue sobreviver, é o Senhor que está com aquele que tem que enfrentar o mundo inteiro, porque tudo é o Senhor quem nos livra, e nós te agradecemos por isso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um excelente final de semana. Amém. E que o Senhor venha transformar essa parte da nossa infância que não ficou bem trabalhada, assim. Não ficou bem trabalhada, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Quando eu estava orando aqui, eu lembrei disso, que a gente fica muito fixada, e até isso que gera muita resistência aos leitores do Freud, né? Ah, porque o Freud tudo é sexo, sexual. Não, igual aqui, a gente ficou muito fixado na questão sexual, porque foi o drama de quem está, o drama pesado, né, de quem está aqui nessa noite. Mas, por exemplo, aquilo que a gente chama hoje em dia de borderline. O borderline, na verdade, é essa criança que não saiu daquela fase. Aí o corpo cresceu, é madura diante da lei, mas a criança pirracenta está ali, jogando com tudo, querendo atenção, querendo ser a rainha do universo. Pois é. Então, e aí, no caso dela, não quer dizer que atingiu a sexualidade dela, atingiu outras partes da personalidade dela. Então, é uma criança que está com 30 anos, mas a criança de 5 anos está lá. Está lá, eu quero, tal. E aí o tratamento é psicológico, mas às vezes também é espiritual. É com oração.